Bom dia a todos. Declaro aberta esta audiência pública para tratar sobre as melhorias, investimentos e a normatização do mercado municipal, mercatal e shopping popular. Compõe a mesa nessa audiência o secretário de Serviços Públicos do município, Coronel Oliveira Neto, que também é o nosso vice-prefeito, e acompanhado pelo secretário adjunto, Marcelo Macedo, e pelo chefe de divisão, Bruno Malócio dos Santos, e também Dr. Hugo Basile, diretor de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governo. Registramos ainda a presença de Gisele Nancy de Carvalho e Silva, diretora de Planejamento, a arquiteta Natália Reco, também do CEPLAN. Ainda não chegou vereadores, mas tenho aí os representantes, que é Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilili, Vinícius, assessor parlamentar da vereadora Thalita. Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos, ou dependendo aqui da presidente, a gente dá mais tempo. Para fazer perguntas sobre o tema dessa audiência, basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. A você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, também poderá participar. Basta enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Vou repetir, 12-3625-9501. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evite apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Ainda em tempo, quero registrar a presença do Rodrigo. Registrar a presença do Rodrigo Miranda, chefe de gabinete do vereador Richardson da Padaria. Rodrigo é o ator da nossa Câmara Municipal, né? Ele veio do mundo do cinema, está sempre presente aqui. Registrar também a presença da Cíntia, assessora, não sei, é chefe de gabinete? Assessora parlamentar do vereador Alberto Barreto. Tem lá o Robinho também, e mais assessores aí representando os vereadores. Vamos já passar a palavra. Quero, primeiramente, antes de passar a palavra para o senhor, agradecer o senhor, agradecer ao seu secretário adjunto, o Macedo, toda a sua equipe, o doutor Hugo, que está aqui também. Nós sabemos da importância que é, ao Bruno, que faz um grande trabalho frente ali ao mercado municipal, mercatal, Feira da Estiva. É um assunto para você que está nos assistindo pela TV, para você entender um pouco, o código de postura é o que vai dar o norte, vai regulamentar, né, as transformações que serão feitas daqui para frente. Tivemos aqui, semana passada, a audiência pública sobre o Código de Obras, o novo Código de Obras. Então, são projetos que vai ter que andar paralelo, porque vai ter que se conversar bastante. Eu acredito que vocês já estão conversando, para que o comércio de Taubaté tenha mais dinamismo, para que possa crescer sem burocracia. Eu acho que é a ideia de todos vocês do governo Sérgio Vitor, que tem demonstrado muito isso. Então, parabenizo o prefeito por estar incentivando, dando para vocês também essa abertura, essa liberdade de trabalhar, né? Está aqui o secretário, o adjunto, que, junto com a equipe, tem feito um belo trabalho. Então, parabenizar aqui, antes que vocês comecem, porque a Câmara precisa reconhecer. E nós, como Legislativo, nós abrimos a oportunidade, né? Foi conversado com o senhor, coronel, sobre essa audiência, eu protocolei, porque eu entendo a importância que é. Eu acredito que será a primeira de muitas. Audiência pública nunca é demais, porque é onde a gente dá espaço para todos os interessados. O Executivo vem, coloca aí os seus projetos, aquilo que pensa,
E nós, como vereadores, vamos aprendendo e entendendo para poder chegar no dia de votar um projeto tão importante, a gente possa estar com as dúvidas sanadas. Então, a palavra está com o senhor, o senhor pode conduzir da forma que achar melhor, tá bom? Bom dia, vereador Gessé. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor nos dá de expor as alterações e os objetivos, e muito mais do que expor o que nós estamos montando. Ainda a lei ela está sendo finalizada, o seu texto que vai ser encaminhado para a Câmara Municipal, mas que a gente ouça a população e tenha a oportunidade de ouvir as reais necessidades de todos, para que a gente faça uma legislação o mais próximo possível dos fatos existentes no município. Não é simplesmente tão simples fazer uma legislação municipal, porque existem legislações estaduais e federais que estão, às vezes, não abarcam situações que acontecem especificamente em Taubaté. Então, a gente tem que analisar tudo o que acontece na nossa cidade, para que a gente faça algo realista e que seja útil efetivamente para a população. E esse espaço, essa parceria com o vereador Gessé e com a Câmara Municipal, ela é extremamente importante. O município ele não consegue evoluir sem o apoio do Legislativo. Nós temos que trabalhar juntos e assim a gente consegue fazer uma Taubaté muito mais evoluída do que nós tivemos até hoje. É chegado o momento de termos atitudes de coragem, de resolver os problemas que não eram resolvidos no passado, e para isso a gente tem que ter vontade de fazer a coisa certa, tem que ter coragem para fazer o que tem que ser feito e tem que ter a força necessária para que a gente consiga evoluir em conjunto, Então, essa audiência pública ela é de extrema importância nesse sentido, para que a gente possa apresentar para as pessoas as nossas ideias e possa ouvir os problemas que a gente ainda não abarcou como solução diretamente, ou que a gente consiga entender problemas para que a gente ache as soluções adequadas. Doutor Hugo, fica à vontade. Bom dia a todos. Agradeço a cooperação do vereador Gessé, que dialogou muito nas últimas semanas com a Secretaria de Serviços Públicos e com a Secretaria de Governo, e com a minha participação mais direta. O meu trabalho é um trabalho que integra, junto com uma equipe que está num setor da Prefeitura, que é o Departamento de Assuntos Legislativos. Ali nós, com muito orgulho, aí, com muito suor, compomos ali o que pode ser falado como um funil da administração pública da Prefeitura, pois, integrando a Secretaria de Governo, que é uma secretaria meio, que é uma secretaria que não atende diretamente a população, mas atende em muito as demais secretarias, precisa, então, fazer esta relação institucional, A Secretaria de Governo é uma Secretaria de Governo e de Relações Institucionais, e então nós compomos aí o diálogo, um funil do diálogo, e também o funil burocrático entre a Prefeitura e a Câmara, e também outras instâncias de governo, como o governo estadual e o governo federal. Precisamente sobre a matéria de hoje, então nós fizemos um trabalho, conseguimos concluir, a partir de janeiro, um trabalho que já há 2 anos vem sendo desenvolvido na Prefeitura, com muita dedicação, tanto da Secretaria de Planejamento, quanto da Secretaria de Serviços Públicos. Esta lei, essa proposta legislativa, que é de um código, decorre também da assistência prestada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é o IBAM, que é também reconhecido como uma consultoria relevante na matéria. Então, é um momento hoje de audiência pública que ele é um momento culminante da maturidade de um trabalho técnico que compõe
questões, então, de planejamento urbano e de serviços públicos, e que resulta em uma proposta legislativa aí com centenas de artigos, ou seja, é uma lei complexa. Ela tem essa estrutura de código, então ela trabalha com muitos institutos jurídicos, envolve competências de muitas áreas, né, muitos setores da prefeitura, e exige, então, uma dedicação aí, tanto nessa fase do processo legislativo que acontece no Poder Executivo, que é essa fase que a gente pode aí fazendo aí uma equivalência, né, uma fase de gestação do processo legislativo, em que a lei ela é dialogada tanto internamente com vários setores técnicos, quanto com outras instituições, inclusive também as instituições privadas, pois o Código de Posturas ele tem aí uma série de regras que, como destinatário, são particulares, são os munícipes, sejam em razão do uso que se faz da residência na relação com o espaço público, seja o que for os comércios e as áreas de mercado e feiras. Para nós, da prefeitura, essa oportunidade de audiência pública é uma oportunidade de realização democrática, já que precisamos efetivamente representar tanto a demanda do munícipe, quanto administrar as necessidades que aparecem na história do desenvolvimento e da convivência, no caso dos serviços públicos e Código de Postura, na convivência urbana, na convivência na cidade em que estamos. Já na abertura, né, o vereador Gessé ressaltou que já foi feita a audiência pública sobre o Código de Obras e agora estamos fazendo sobre o Código de Posturas. Então, o que a gente pode destacar, né, a partir do Departamento de Assuntos Legislativos que eu dirijo, é que são leis que dialogam, ao mesmo tempo que elas têm cada uma várias questões especiais que precisam mesmo de debate e maturidade. A Secretaria de Serviços Públicos, então, consolida aqui nesse projeto um trabalho que tanto vem do diálogo com cada uma das áreas que serão normatizadas, como com um trabalho técnico de evolução, de desenvolvimento. Existem algumas novidades, né, no Código de Posturas que está sendo proposto. Existe a criação de fundos municipais que vão servir para garantia de que determinadas receitas públicas sejam necessariamente vinculadas a investimentos nas áreas que o Código de Posturas regulamenta, como, por exemplo, a área aí do que a gente chama do mercadão, né, que tem tanto o mercado quanto nos demais dias que se forma a feira livre mais extensa, a área do mercatal, das feiras públicas aí que compõem várias áreas da nossa cidade. O que vem da audiência pública, certo? A gente espera hoje que a participação nos dê retornos que impliquem na necessidade de a gente consolidar o texto normativo, ou seja, que a partir da divulgação, creio que o coronel vai fazer ali algum detalhamento, a divulgação disso nos gere um retorno para que a gente consiga aperfeiçoar o texto, consolidar o diálogo com a população e, então, a gente apresentar à Câmara, vereador Gessé, provavelmente, já na próxima semana, pois é aí uma das demandas aí mais relevantes para que a gente consiga estabilizar várias questões administrativas da relação dos feirantes, dos comerciários que estão nas áreas do mercado, do shopping popular e demais áreas, e também que a gente dê segurança para a população. É muito importante isso. Em regra, as legislações codificadas, elas são produzidas com uma pretensão de estabilidade jurídica, o que significa segurança jurídica, pois sabemos as atividades dos feirantes, dos comerciantes, elas são muitas vezes atividades que são realizadas
ao longo da vida, é uma carreira diferente, é uma carreira de comerciante. Isso precisa ser absolutamente respeitado e a administração pública precisa dar as ferramentas que dela dispõe. A lei é uma ferramenta para que as pessoas tenham segurança e estabilidade no trabalho que realizam. E considerando algo que é muito, muito importante, que a gente precisa sempre pensar, cada uma das pessoas está num contexto social, num contexto público. Então, o Código de Obras, o Código de Posturas e o Código de Obras são leis que regulamentam os atos particulares, por exemplo, de comércio, por exemplo, de construção, mas considerando isso num contexto coletivo e que cabe tanto à Prefeitura quanto à Câmara administrar para que se desenvolva da melhor maneira possível. Então, a gente tem essa expectativa para hoje de conseguir mais dados, mais suportes para consolidar o texto e que as inovações sejam conhecidas pela população e que nós possamos, então, já na próxima semana, consolidar o trabalho interno que fizemos para dar mais publicidade e avançar com um projeto para a Câmara Municipal. Agradeço a oportunidade de esclarecimento e continuo à disposição, vereador Gessé. Obrigado, doutor Hugo. Quero registrar aqui a presença do vereador Neneca, o Nicola, que também está por aí, já esteve no plenário, a Kétlin Justino, chefe de gabinete do vereador Ariel, Carlos Gouveia, assessor parlamentar do vereador Dentinho. E eu queria convidar a servidora Noelle, por favor, para compor conosco a mesa, por gentileza, e passar a palavra para o Bruno, fazer as suas considerações, aquilo que você preparou aí também. Fica à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno, eu faço parte da composição da equipe do Coronel, tomando conta frente do mercado municipal e de todas as feiras livres que acontecem no município. Eu acho que hoje é uma oportunidade muito interessante para a gente poder estar debatendo junto à população todas as necessidades que a gente tem referente à população no geral, mas também a parte dos feirantes, porque os feirantes também têm suas questões, também têm seus desejos, seus anseios para poder fazer parte ali do dia a dia ali do mercado, porque tudo isso compõe um grande sistema de abastecimento da cidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da situação ou dependendo das decisões que a gente toma, a gente acaba afetando não só uma ou duas pessoas, mas um contexto geral de uma sociedade. Então acho que hoje é uma oportunidade legal para a gente poder estar colocando aqui em debate tudo que foi descrito numa proposta legislativa, para a gente poder ver se isso se enquadra com a nossa realidade, para ver se alguém tem algum contraponto, alguma coisa que possa acrescentar e a gente tentar fluir da melhor maneira. Isso. Obrigado, Bruno. A gente sabe da importância. Eu fazer um reconhecimento público também. Bruno é um servidor que foi locado ali no mercado com uma grande responsabilidade, um desafio, e tem desempenhado de forma muito profissional, muito justa. Então, eu quero te parabenizar aqui publicamente, Coronel. Um servidor que realmente faz jus ali à sua dedicação. E entendo também a preocupação de vocês de chamar uma audiência pública antes de mandar o projeto para cá, para aí a gente já familiarizando, né, conceitualizando sobre o projeto. E a gente entende, nós aqui, enquanto vereador, a gente recebe muitos feirantes, muitos comerciantes, e a gente sabe e acredita que o projeto em si, ele traz justiça, né? Está trazendo uma justiça, reparo de muitos anos e requer coragem. Então, vocês estão de parabéns. Para mexer nisso, tem que ter coragem e competência. E isso é que vocês têm de sobra. Eu quero chamar agora a Noelle. Vou ficar só no Noelle, tá? A Kamatsu. Arigatô. Está com a oportunidade, fica à vontade, sua apresentação. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Fui pega um pouco de surpresa aí pelo meu chefe. Mas para falar um pouquinho sobre o novo Código de Posturas, eu acho que o que ele traz assim, de mais relevante é a criação de 2 fundos, que é o Fundo da Secretaria de Serviços Públicos
e o fundo de abastecimento. Porque o que ocorre hoje é que a fiscalização, né, ela tem esse trabalho árduo, importante dentro do nosso município, e o tributo, né, em si, os valores arrecadados, eles vão para a municipalidade como um todo e não retornam à secretaria, para que a gente possa desenvolver aí investimentos dentro do próprio setor. Acho que outra questão que traz de novidade esse novo código é a questão do fiscalizar em si, o rito administrativo, a forma com que a fiscalização vai atuar. Então, ela traz novidades, ela traz uma certa segurança jurídica para que o fiscal ele possa desenvolver o seu trabalho com eficiência, com segurança, que eu acho que é o mais importante. A gente sabe que o ato de fiscalizar ele é difícil. Eu falo como uma fiscal de posturas, né, como o meu cargo. E acho que é isso. Muito obrigado. O coronel vai conduzir aí mais algumas coisas. Logo após eu quero passar já para os vereadores que queiram ter a fala. Não sei se a inscrição já encerrou, Tiago. Tem 2 nomes, que bom, isso é importante. Então, coronel, fica à vontade, toca e vê o que você acha melhor. Vou fazer uma breve resumida do que consta no código, para que a gente consiga fazer um nivelamento técnico do que a gente vai conversar, e depois eu vou apresentar alguns problemas que a gente tem encontrado, até para buscar as melhores soluções. Então, primeiro, qual que é o propósito, por que esse código está sendo feito, né? Ele institui normas das atividades econômicas, licenciamento, fiscalização, convivência pública e proteção ao patrimônio em Taubaté, né? Ela disciplina o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É o poder de intervir no particular, restringindo direitos, aplicando autuações ou notificações. Então, ele vai fazer essa disciplina em relação ao poder de polícia do município para a questão administrativa de posturas dentro de Taubaté, né? Faz uma integração e uma complementação tanto do plano diretor quanto do Código de Obras. Ou seja, questões que não constam, não são especificamente do Código de Obras, mas estejam relacionadas à construção, também são abarcadas dentro dessa legislação, né? E estabelece o processo administrativo e as normas de fiscalização dentro da prefeitura, sobretudo em relação à questão de posturas. Então, são pontos extremamente importantes. A lei ela está sendo finalizada, haverá uma nova audiência pública depois que a gente encaminhar o texto fechado para a Câmara Municipal, e para o próximo a gente vai fazer uma publicação do projeto de lei para que todos tenham acesso a tudo que foi escrito e que possam ter, inclusive, possibilidades técnicas de fazer algum comentário a mais. Hoje, o objetivo principal é ouvi-los para que a gente estabeleça algumas alterações necessárias no texto antes de encaminhar, né? Então, a lei, ela coloca aqui as bases, o alcance, o poder de polícia, os licenciamentos de fiscalização, as diretrizes de eficiência, os tipos de licenciamento, autorização, permissão de uso, licença de funcionamento, concessão administrativa. Ela estabelece normas sobre o convívio social, o ambiente e a convivência, né, o uso de conservação de logradouros, passeio e etc. Higiene, responsabilidade e proibições, descarte irregular de resíduos, suas normas e proibições ou a forma de ser feito, classificação dos resíduos dentro do município, o gerenciamento de resíduos, os gerenciamentos de resíduos específicos ou os gerais, os específicos, é o que tem um risco a mais, né? Proibição ou fiscalização de grandes geradores,
as normas em relação a eles. Normas sobre o passeio, as calçadas, no caso, né? Alguma coisa em relação à segurança viária, estacionamento rotativo, mobilidade urbana, parques, áreas de lazer, adoção de espaços públicos, espaços construídos, manutenção de terrenos e edificações, edificações de função social da propriedade, condições de abandono, em caso de abandono, sossego público, ruídos, licenciamento de patrimônio cultural e paisagístico, meio ambiente, animal, proteção e bem-estar, e ordenamento das atividades econômicas e sociais, principalmente em relação ao mercado municipal, mercatal e feiras, né? Ou seja, a gente vê que é uma norma bastante robusta, uma norma bastante ampla e que tem que ser muito bem discutida para que a gente estabeleça a justiça social dentro da legislação. Não vou me aprofundar em todos esses temas, porque eu acredito que não seja o objetivo principal dessa audiência pública e a gente ia se estender por muito tempo. Mas, especificamente sobre o mercado municipal, mercatal e feiras, que eu gostaria de me alongar um pouco mais, existe um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, já desde 2023, que está sendo cobrado, que a gente faça as fiscalizações adequadas e estabeleça que aquelas pessoas que são permissionárias desses locais, eles estejam seguindo as regras tanto da legislação atual, né? O TAC foi em relação à legislação atual, mas que a gente estabeleça novas regras através dessa legislação para ajustar algumas questões, né? Então, um dos problemas que a gente tem apontados pelo Ministério Público é que muitas pessoas que estão utilizando os boxes ou utilizando barracas das feiras não são permissionárias, né? Não entraram como permissionário através de um chamamento público adequado, através de uma forma adequada e que tivesse a possibilidade de concorrência entre todos, né? Existem pessoas que vendem permissões que a lei não autoriza, existem pessoas que estão comprando, alugando, né? A permissão de uso, ela tem um preço público. Alguns permissionários não fazem esses pagamentos há muitos anos, gerando uma dívida imensa. Para que tenham uma ideia, em torno de 2,5 milhões de reais é a dívida dos permissionários no mercado municipal, né? Então, fica impossível o reinvestimento desses valores no mercado, e isso mostra o porquê que o mercado está tão deteriorado, né? O local do mercado municipal, ele tem uma lógica parecida com de um shopping, qual seja, uma venda ou um local de venda chama o público que acaba comprando outros produtos, né? Então, um chama o outro, vamos dizer assim, né? E isso traz vida pro local. Quando a gente verifica que box do mercado está sendo fechado e utilizado como depósito para quem vende esses produtos fora do mercado, isso daí impede a circulação, diminui a circulação de público e piora a experiência daquele que vai no mercado. Então, existem certas coisas que nós vamos fiscalizar e normatizar, né? Até em algumas questões, até flexibilizar algumas coisas em relação à legislação atual, mas que se a gente quiser ter vida no mercado, se a gente quiser ter uma experiência positiva, se a gente quiser ampliar o público lá dentro, quiser que as pessoas realmente frequentem e estejam felizes em frequentar o mercado, a gente tem que estabelecer as regras e tem que começar a segui-las, né? E não é porque não era feito antes que a gente não vai fazer agora, né? Eu já vi muitas pessoas, mas sempre foi assim,
Uma das coisas que a gente mais ouviu na cidade de Taubaté, quando assumiu a prefeitura, é que sempre foi errado, por que vai consertar agora? É o momento de ter coragem e consertar o que está errado. É o momento de fazer o que tem que ser feito. Precisa coragem para isso, precisa vontade para isso, mas se não fizer, a cidade morre ou para. A cidade está parada em muitos aspectos. Então, a gente tem tido a coragem o suficiente para analisar o que está errado, a coragem o suficiente para escrever posições, escrever soluções e, em alguns momentos, vão chegando para que a gente consiga colocar isso em prática. Então, essa audiência pública é para deixar claras as nossas intenções e para ouvir a população. Outros problemas a gente tem ouvido que a nossa legislação, em relação ao mercado municipal e o mercatal, ela é rígida demais. E, de certo modo, a gente concorda. Então, a gente vai buscar algumas formas de flexibilização. Eu vou citar alguns exemplos aqui, para que vocês tenham ideia do que nós estamos falando. Existia, a gente, antes até de analisar essa norma, apesar do TAC ser antigo, nós entramos agora. Então, para conhecer a realidade dos fatos, a gente tem que visitar, conhecer as pessoas e andar pelos corredores do mercado. E nós fizemos isso. Verificamos algumas coisas como, tem um dos boxes, por exemplo, que eram 2 irmãos, que faziam manutenção de máquinas de costura. Um deles era o permissionário, o outro não era. Estavam lá há 30 anos. O permissionário faleceu. A família não quis tocar e a legislação não autoriza que o irmão pegue essa permissão. Ou seja, ele trabalhou 30 anos no box, junto com o irmão, fazendo a mesma coisa. Tem o grupo de clientes dele e o box dele está fechado, porque a legislação não permite que seja passado esse box para ele. Esse tipo de flexibilização, a gente pretende estudar maneiras de fazer isso. O funcionário que trabalhou 45 anos num box e o permissionário não tem mais condições de saúde para trabalhar e a família não quer dar continuidade no serviço. Nós vamos ter que recolher, pela legislação atual, nós teríamos que tirar essa permissão dessa pessoa que não tem mais condições de trabalhar e não poderíamos passar ou ter continuidade para os empregados. E a pessoa que trabalhou 45 anos fazendo a mesma coisa lá naquele local ia ficar desempregada e não poderia ser permissionário. A nossa legislação atual não permite. Então, há algumas coisas que a gente tem a intenção de que haja uma certa flexibilização e adeque a lei às nossas realidades. Então, é para que vocês entendam a lógica do que está sendo construído, e a lógica que nós estamos empregando. Nós temos que ter vida no centro de Taubaté. Para isso, a gente precisa de revitalizações e a gente precisa transformar a experiência de quem frequenta o centro da cidade e, incluindo isso, o mercado municipal, seja positiva. Algumas coisas que eram proibidas, a gente vai começar a liberar. Algumas flexibilizações para permissionários, a gente vai flexibilizar, Mas seguindo de uma forma em que todos tenham acesso à possibilidade de ter um box no mercado que queiram, ou que pelo menos participem de uma licitação adequada, de um chamamento público justo, para que, dentro da possibilidade, quem queira trabalhar, consiga trabalhar, sem ter que ficar pagando pedágio para outras pessoas, sem que tenha outras formas de fazer, sem que seja o que está na lei e o que esteja justo dentro da nossa sociedade. Essa é a nossa lógica. A gente tem que fazer o mercado ressuscitar, porque ele está morrendo por falta de público e por lojas fechadas que não tenham nada para vender e não atraiam as pessoas. Bom, era isso. Obrigado, coronel. Muito esclarecedora, humanizada também, rígido, mas humanizado na forma de buscar justiça e dar direito para as pessoas que merecem, mas que são barradas pela legislação, que é muito antiga também, tá arcaica,
E quando vai se mexer, toda mudança ela vai trazer transtorno, é normal, mas conte com o nosso apoio. A Câmara Municipal ela sempre vai apoiar iniciativas como essa. Eu acredito que pessoas estão aguardando ansiosamente. O senhor citou exemplos aqui formidáveis de injustiça por uma questão de uma legislação antiga, que vai ser mexida e com certeza vai ter o entendimento dessa casa para que nós possamos ajudar pessoas que querem trabalhar, igual o senhor falou, e evitar que fique, virou um negócio, né? O mercado municipal virou um negócio clandestino, mas é meio de vida. E a gente vê muitas injustiças, pessoas que batem no peito, que acham que é dono de um espaço público, mas é muito claro, permissionário, ela está permitida. Então, a importância de um momento como esse é para isso, esclarecer. O senhor hoje, como secretário, tem conduzido de forma excelente todo o trabalho e mostrando a transparência e a intenção de fazer, né? Não é porque nunca foi feito que o senhor... Então, é isso aí. Estamos aqui para apoiar. Eu já vou passar para a fala dos vereadores, logo após os inscritos. Tem algumas coisas também... Pode fazer. Tem umas coisas que chegou também aí, umas perguntas, rede social, que eu queria falar depois, né? Antes do coronel, quero registrar também a presença de Alessandra Freitas, assessora parlamentar do vereador Isaac do Carmo. Coronel, pode usar aí. São dois comentários que a Noeli já falou, mas que eu acabei esquecendo de complementar. Está sendo criado 2 fundos. O Fundo de Serviços Públicos. Por quê? Existem os terrenos baldios de particulares que, teoricamente, a prefeitura não pode fazer a limpeza de ofício. Então, a gente faz a notificação e pede que o proprietário faça essa limpeza. Quando ele não faz, dificilmente a gente consegue fazer toda a limpeza da cidade e limpar os terrenos também. Existe um preço público que a gente está estabelecendo. Atualmente a gente não consegue fazer essa cobrança, mas que a gente está estabelecendo um preço público para que a gente limpe o terreno privado e cobre do proprietário que não fez essa limpeza. Isso traz mais salubridade. Mas não basta a gente cobrar esse preço público se esse recurso ele não volta para o pagamento dessa limpeza, porque a gente não vai ter recursos o suficiente para continuar esse trabalho. Então, não dá para concorrer a limpeza do terreno particular com a limpeza da via pública. Nós vamos sempre dar preferência à via pública, né? Até porque o particular que ele tem a obrigação de limpar o dele. A partir da criação desse fundo específico, esse recurso advindo da cobrança da limpeza do particular feito pela prefeitura, esse recurso ele vem para esse fundo e é reutilizado na limpeza de outros terrenos. Isso possibilita que a cidade tenha muito mais salubridade e a gente consiga fazer limpeza em terrenos particulares e cobrar do proprietário que não fez, né? Isso daí é uma inovação, não tinha isso em Taubaté, e isso dificultava que a gente fizesse limpezas em locais privados e sem os recursos necessários. E o outro fundo é o fundo de abastecimento, que são os recursos dos permissionários, os pagamentos dos permissionários, ou de alguma autuação, algum recurso advindo para a área do mercado municipal, mercatal e feiras, sejam reutilizados no próprio mercado municipal, uma forma de reinvestimento e melhoria das infraestruturas. Porque o mercado municipal ele está sem investimento há muito tempo. A gente sabe que a prefeitura hoje passa por dificuldades financeiras e acaba não sendo a prioridade. Nós temos outras prioridades. A partir do momento em que o recurso, aquele valor, aquele preço público que o permissionário paga, volta para benefício dele mesmo, vai ser muito mais fácil de a gente fazer uma evolução do local, fazer melhorias e até que seja de incentivo para aquele que paga esse preço público, que ele sabe que ele está pagando uma coisa que ele vai utilizar depois. Então, são 2 inovações que estão previstas na lei. Obrigado, coronel. Acho que o senhor leu meu pensamento. Eu tinha até falado com a Noeli que eu ia iniciar aqui com algumas perguntas, exatamente para ela esclarecer a questão dos fundos, né? Como que seria usado, principalmente ali na região do mercado. Eu acho que o coronel já foi bem claro. Se você quiser falar alguma coisa. E depois o Hugo também vai falar
sobre a questão que me incomoda, acho que incomoda muitas pessoas, uma única pessoa ter o espaço de 5, 4, 6 bancas e uma pessoa só. Como que a gente vai tratar isso para o futuro? Como é que vai ser feito essa correção nessa rota? Se há condição de fazer isso, para a gente ser de forma justa, atender todo mundo. Pois não, Neneca. Então, Neneca está com a palavra, depois você já fica à vontade, vereador. Bom dia a todos. Em nome do vereador Gessé, cumprimento demais da mesa. Coronel, eu vou ser bem sincero. Em 2014, esse vereador foi ao encontro dos permissionados lá da feira do Mercatal e foi realizado a feira, que hoje é uma referência lá no Mercatal. Esse vereador que trouxe a feira e foi a São José, entendeu o projeto e também foi o responsável que fez a feira noturna do Mercatal, que hoje também é referência. Esses últimos 8 meses aí, com a sua chegada, ver que hoje o Mercatal está muito bonito, está organizado. Isso é mérito de toda a tua equipe. Também temos andado pelo mercado, ouvido a população, que em menos de 8 meses ali já teve bastante coisas positivas. Eu acho que isso aí é um mérito do governo Sérgio, principalmente da equipe com pessoas qualificadas que querem realmente a mudança de nossa cidade. Então, esse vereador aqui está sempre ao lado do governo, pode contar comigo e obrigado e parabéns. Agradeço muito as palavras e estamos juntos, se Deus quiser. Vereador Nicola, está com a palavra. Obrigado, vereador Neneca. Bom dia, senhor presidente dessa sessão, vereador Gessé, demais autoridades que compõem a mesa. Eu quero dizer que essa audiência pública é muito importante porque nós que estamos ali lutando pelo nosso mercado, o Mercatal e o Shopping Popular, esclarece muitas dúvidas e é bom que a população que ali são permissionários e que precisam trabalhar ali, depositar a sua vida ali para tirar o seu pão do dia a dia, esclarecer para eles e que a gente está lutando e correndo atrás para que, da melhor forma possível, eles possam ali garantir o seu desejo de trabalhar. Haja visto que hoje tem uma insegurança jurídica que eles vivem nos questionando de uma pergunta, nos questionando de outra, e essa audiência pública vem de encontro a isso, para a gente poder aí achar as melhores soluções, para que eles tenham tranquilidade de que eles podem trabalhar da melhor maneira possível, tranquilos, sabendo que está garantido o direito deles ali de trabalharem tanto no Mercatal, mercado ou no Shopping Popular. Quero parabenizar aí também a gestão atual, Sérgio Vitor, o coronel ali que é o responsável ali pelas 3, Bruno também, e lá no mercado é o Joelson também, parabenizar aí pela organização que a gente tem encontrado aí nessas três lugares aí da nossa cidade. E conte com esse vereador também, para que a gente possa contribuir, dando as ideias, escutando a população, que eu tenho certeza que nós vereadores somos o braço da população, que a população sempre nos procura. O Bruno tem visto que a gente lá, quando a população nos procura, a gente vai até ele para a gente tentar resolver da melhor forma possível, que eu acho que é isso que essa gestão está procurando. Então, parabenizar aí por essa audiência, o vereador Gessé, que sempre aí está à frente dessas questões, e conte com esse vereador aí mais uma vez. Obrigado, vereador Nicola. Vamos passar agora para os inscritos. O primeiro é Edson Costa, da Chácara do Visconde. Bom dia, eu sou Edson, permissionário lá do Mercado Municipal há mais de 30 anos. Então, eu estou reivindicando junto à Prefeitura o aumento da área do meu box, que hoje está ficando pequeno. Existe ao lado do meu box lá um açougue que tem junto à Prefeitura uma dívida de mais de R$100 mil. E o proprietário, o permissionário, ele tem dificuldade de pagar, não só ele parcelou
ele tem dificuldade de pagar o atual e o atrasado. E conversando com ele, ele propôs a transferência do box desde que a gente quite essa dívida lá junto à prefeitura. E nós temos interesse de pagar isso aí à vista. E graças a Deus, nossa loja lá hoje é um exemplo, ele é testemunha disso, e nós estamos precisando de aumentar a nossa área lá. Então, a gente propõe fazer o pagamento disso aí desde que a prefeitura autorize, pagamento à vista para a gente ampliar. E de acordo com o decreto que tem aqui, o decreto 14237, de 21 de março de 2018, no seu artigo 15, item 3, ele diz o seguinte, que a prefeitura pode autorizar o espaço, caso haja disponibilidade, o usuário tenha solicitado comprovada necessidade e seja de bem e de interesse público. Eu acho que seria interessante que a prefeitura hoje, precisando de dinheiro, a gente ajuda a prefeitura e aumenta o nosso atendimento lá junto ao público de Taubaté. Bom, essa é uma das questões que a gente quer incluir na lei, né? Porque, assim, a gente tem, a grande intenção nossa é privilegiar quem realmente está trabalhando lá e tem condições de desenvolver. O senhor conhece, foi lá, viu a nossa loja, como é que é? Sim. A nossa loja hoje, ela atrai muita gente lá para o mercado. Jovem, pessoa idoso. Então, como diz, vamos aumentar essa clientela para o mercado. Essa é a nossa intenção. Esse é o nosso objetivo. Isso não estava expresso na lei, essa possibilidade do pagamento da dívida e passar a permissão, mas nós vamos incluir nessa nova legislação para que isso possa ser uma realidade hoje e até que esse recurso ele venha para o fundo e seja reinvestido lá na melhoria de vocês mesmos. Okay. Isso daí está no nosso radar, a gente chegou a ver essa situação, né? E nós vamos incluir isso também. Ok, muito obrigado. A ideia é que a gente faça essa transferência dessa forma. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, João Edson Costa. Espero que o senhor tenha sido contemplado com a resposta. Importante a participação. Isso que é legal da agência pública. Ele traz aí à baila um assunto super pertinente, que com certeza tem mais exemplos lá que vivem a mesma realidade. Maria Menezes, Parque São Luís, por favor. Registrar a presença do vereador Ariel, que está conosco. Obrigado, Ariel, pela presença. E logo após a Maria, o doutor Hugo vai fazer aqui uma consideração que é importante. Eu já prazo para os demais inscritos, tá bom? Carlos e Cíntia. Maria, por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Maria. Eu sou permissionária também do Mercado Municipal. Eu quero começar elogiando a reforma que foi feita nos banheiros. A gente já está vendo desculpa, estou nervosa. Uma grande evolução no mercado. A gente tem muito medo de falar lá no mercado. A gente vem de uma cultura de medo. Eu tenho muito a elogiar os fiscais, o Bruno. A gente teve gestões anteriores que tinha ameaça. Era muito ruim para a gente. Como mencionado no requerimento do vereador sobre essa assembleia, o mercado municipal é muito importante para a nossa cidade. E existem muito para discutir as melhorias para serem feitas. E estamos muito tempo abandonados. Faz muito tempo que a gente não é escutado. A maior parte do mercado se encontra na área externa, coberta. Infelizmente, é a mais abandonada. Precisamos que essa área seja lavada semanalmente, como era feito antes. Isso ajuda tanto na parte estética quanto na higiene. Está tendo muita praga lá, rato. O problema elétrico, que sempre dá apagão, é por uma sobrecarga, pois dependemos de outros permissionários para ter energia. A gente trabalha com alimento e a gente não tem água, as bancas externas. Isso é muito ruim, tanto para a higiene quanto para a gente mesmo. Outra questão é os pedintes, ciganos e dependentes químicos, que além de atrapalhar a ordem do mercado, atrapalha a venda e o bem-estar dos clientes. Esses dias eu quase apanhei de uma dependente química
e a gente vai procurar o GCM, ele está em ronda, e tem que estar mesmo. Só que a gente não tem um ponto de apoio para chamar. Até encontrar alguém, a gente não encontra. Já acabou e apanha. E isso afasta os clientes do mercado. Esses dependentes, químicos, os ciganos. Desculpa, tá? Nervosismo. Eu estou aqui principalmente para solicitar a regularização. O Oliveira Neto já escutou a gente. Na verdade, a gente nunca foi tão escutado como o caso do seu Elias, Nice. O seu Edson acabou de falar, eu super concordo com ele em relação a isso. A gente está lá, a gente trabalha, a gente tem funcionário, tem muitas bancas, ele tem, eu tenho, e muitos. E às vezes a gente não tem espaço suficiente para um aumento. E tem muita banca que tem depósito. Eu, por exemplo, eu pago um depósito próximo ao mercado de um particular. Eu jamais iria pegar uma banca para atrapalhar o funcionamento do mercado, para servir de depósito fechado. Isso atrapalha a visibilidade, atrapalha... A gente está realmente sem muito cliente. As pessoas, elas não abrem no horário certo, não fecham no horário certo. E a gente está vendo a fiscalização agora, que está tendo contagem. Isso é muito importante. Nós também precisamos da fiscalização. A gente não acha que essa fiscalização seja uma coisa ruim, porque está realmente atrapalhando. E é isso. Bom, eu vou fazer e muito obrigada, viu, por escutar. Acabou. Obrigado, viu, Maria? Obrigada. Fica à vontade, o coronel vai responder você aí. E pode tomar um lugar. Obrigada. O coronel responde, e o doutor Hugo após ele, aí eu já vou para os inscritos aí. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação, né? Eu acho que é bastante pertinente e são questões que nós estamos de vista, né? Primeiro, a lavagem e a limpeza. Realmente a gente precisa aumentar o fluxo de pessoas. A gente teve um corte de recursos na Eco Taubaté, que tinha muito mais pessoas fazendo a limpeza, e a gente não conseguiu continuar com esse número de pessoas. Então, houve uma diminuição, mas estamos buscando outras formas de contratação de pessoas de forma temporária, para que a gente consiga mais gente para fazer essa limpeza e consiga melhorar aquela região, né? A questão da eletricidade. Nós fizemos uma pequena reforma no quadro que minimizou os problemas, mas eles existem e são muito grandes. A gente precisa de uma reforma atual, que é no custo de R$300 mil, que nós estamos buscando, já foi feito o projeto, estamos buscando os recursos para fazer essa reforma, mas ainda há uma reforma maior que tem que ser feita, que em torno de R$1 milhão, para que a gente ponha uma nova cabine primária e consiga ampliar a rede dentro do mercado, né? São coisas que estão no nosso planejamento, a gente já está desenvolvendo o projeto nesse sentido, mas ainda não conseguimos fazer por falta de recursos. Mas nós estamos acompanhando, sim, né? A questão da água, a mesma coisa, a ampliação da rede de água, a gente precisa dos recursos para fazer as ampliações, né? A questão da segurança. A partir do momento que a gente tiver esse fundo direcionado especificamente para o mercado, a nossa meta é que a gente consiga contratar segurança privada para fazer essa parte do mercado, para que a gente não vá disputar com a segurança do resto da cidade, feito pelo GCM ou pela polícia, né? Com esse fundo a gente consegue utilizar parte desse recurso para fazer uma contratação de uma empresa para que a gente faça uma segurança privada dentro do mercado e ao entorno do mercado, na parte externa. Assim a gente consegue melhorar a segurança sem ter que tirar os guardas municipais da rua, que é uma coisa muito difícil a gente competir com a segurança do resto da cidade, né? Porque não tem guardas o suficiente e assim fica poucos guardas no mercado. Dessa forma a gente melhora a segurança no local. Isso daí está dentro do nosso escopo também. A questão da ampliação, eu concordo plenamente, eu tinha até comentado a questão dos depósitos. O mercado, ele é para estar com lojas abertas. As lojas abertas trazem pessoas, e as pessoas trazem movimento e lucro, né? Então, nós vamos estudar essa forma de ampliação daqueles que estão trabalhando, para que consigam desenvolver melhor o seu serviço, vamos dizer assim,
e ter maior facilidade. E nós estamos atentos para essa questão dos boxes fechados, para que a gente mantenha o mercado vivo. Então, obrigado, viu? Doutor Hugo. Vereador Gessé, agradeço mais uma vez a palavra. Agradeço também aí o diálogo que o Coronel Oliveira Neto pontuou. Eu deixo bem claro, eu confesso que a fala da senhora Maria Menezes, é comovente, comove a gente, do senhor Edson também. Mas assim, o que houve, né? O que acontece? O coronel inicialmente ele falou algo que é justamente o que nós estamos vendo na medida em que a audiência pública se conforta, né? se sedimenta no ato dela. É um ato todo ritualizado, mas com o tempo a gente se solta um pouco e consegue falar um pouco melhor. Mas o coronel falou algo que é fundamental, que é compreender que a legislação municipal ela precisa corresponder imediatamente com a realidade da cidade. Porque ninguém mora no governo federal, ninguém mora no governo estadual. Cada pessoa mora na cidade. Ninguém anda numa calçada que é do governo federal. Ninguém faz isso. Todo mundo, no mundo inteiro, a pessoa mora numa cidade. No Brasil, especificamente, nós aqui, falando precisamente, todo mundo mora numa cidade, na cidade de Taubaté, no município, seja na área rural, seja a área urbana. E a realidade, ela precisa ser legislada para que ela possa corresponder, e especialmente o Código de Posturas, que é aí o núcleo do nosso tema de hoje, ele traz dois fenômenos, né, do convívio social que a gente precisa falar um pouquinho melhor e diferenciar. O Código de Postura fala maiormente sobre dois temas, que é o atendimento da população e a fiscalização devida para todo o contexto social. Então, a Secretaria de Serviços Públicos, ela atende a demanda em que as pessoas interessadas em regularização dos seus comércios, ou então a quem demanda o conserto de uma calçada, quem demanda algo relativo a uma parte dos serviços públicos da Secretaria. E esse atendimento, ele precisa começar, ele precisa ser regularizado documentalmente, ele precisa acabar, certo? Ele tem que chegar a um fim para que seja entregue o serviço que foi demandado. Esse atendimento, ele é um dever, ou seja, né, uma palavra semelhante com a palavra dívida. Assim, o atendimento é um dever da prefeitura. Para que esse atendimento seja feito com segurança, seja no seu conteúdo, seja no seu procedimento, esse atendimento ele precisa estar legislado. É uma questão aí que a Noeli comentou. A lei, ela traz mais regras, né? O Código Novo traz mais regras sobre o atendimento, para que seja mais seguro. O início do atendimento, o desenvolvimento dele e a conclusão. A fiscalização, olha que interessante, que maravilha que é ouvir do comerciante que vive a realidade do mercado, da área pública, dizendo, a fiscalização nos importa, justamente porque a fiscalização, ela acontece a partir de um princípio jurídico. O coronel, ele é coronel, ele é jurista, ele é doutor, ele é secretário de Serviços Públicos, secretário de Obras, ele é vice-prefeito, assumiu a prefeitura aí no final de julho. Então, o coronel é tudo. Precisando de qualquer coisa com o coronel. E Iron Man, também Iron Man, cara, ele tem medalha, troféu e tal. Ou seja, por isso que trabalha 18 horas por dia e fala de manhãzinha, de noite, fala sempre. Isso é bom. Mas o que acontece? Assim, falando bem seriamente, né, essa polivalência, né, do conhecimento do coronel, que instrui a todos nós, inspira a todos nós, também faz com que ele tenha que se dedicar ao máximo disso, porque a Secretaria de Serviços Públicos é das mais complexas, que atende imediatamente a população. E a demanda que chega para o coronel agora é higiene, abastecimento de água, segurança, limpeza, assim, é um complexo de atendimentos, que a gente precisa conseguir diferenciar
sempre nessa noção de que a administração pública, especialmente a prefeitura, ela trabalha a partir de uma autorização legislativa, em razão de uma autorização legislativa que gera um dever. Então, quando a gente ouve sobre segurança e o coronel anuncia, olha, nós precisamos de uma segurança especializada para o Mercadão. A nossa guarda municipal, ela tem uma responsabilidade que é no território do município inteiro. Por isso, a guarda municipal, ela vem não só no nosso município, em praticamente todo o Brasil, e especialmente nos municípios de médio e grande porte, as guardas municipais têm tido como demanda serviços que se assemelham ao da Polícia Militar. Então, a Guarda Municipal vai tendo cada vez mais treinamento, mais especialidade, mais ferramentas e mais armamento que se destinam a uma segurança pública ostensiva, um pouco mais complexa. A segurança do Mercadão, ela vai ser especializada para o Mercadão, que é, como estou destacando, um local de atendimento da população, a Secretaria de Serviço Público e os espaços da Secretaria de Serviços Públicos. Algo muito relevante também para a gente considerar na história da realidade municipal é que o Mercadão é uma das áreas do município de ocupação mais antiga. Então, a gente tem lá a bica do Bugre, justamente porque as pessoas, desde que se não tem carro, né, desde que não tem motor para automóvel e tal, desde que as pessoas se locomovem por tração a pé ou por tração animal, era necessário que houvesse ali um espaço para que os animais bebessem a água ali. Então, ali é uma área, a gente tem ali, né, um córrego que é canalizado, né, ele acaba sendo exposto mais para frente na divisa lá com o Tremembé e antes também ali, ainda paralelo ao Oswaldo Cruz, ali um pouco abaixo ali do Campos Elíseos. Então, ali tem uma região, a do Mercadão, é uma região muito antiga de ocupação, principalmente por isto que ela então concentrou grande parte dos comércios e também dos pequenos comércios, porque era ali uma região em que se confluíam os viajantes, os tropeiros e quem fazia travessias entre as cidades. Então ali se especializou como uma região de múltiplo comércio e então múltiplos interesses, então também múltiplos conflitos, e a legislação ela precisa necessariamente ser clara nessa divisão do que é atendimento, e está sendo aperfeiçoado, e o que é fiscalização, isto também está sendo aperfeiçoado, e, como o coronel destacou, com criação de fundos que fazem com que a fiscalização daquele serviço, gerando receita ao município, garanta que essa receita repercuta na melhoria daquele serviço. Por isso que estamos, então, diferenciando dois fundos, o de abastecimento e o dos serviços públicos. A Noélia me esclareceu aqui, ela sabe muito melhor, a diretora Noélia. O fundo de abastecimento, então, ele vai estar mais vinculado às demandas do Mercadão, das feiras e do Mercatal. E o fundo dos serviços públicos aos demais serviços dos demais equipamentos e serviços da secretaria, ou seja, o grande avanço diretamente vinculado, vereador Gessé, à realidade do nosso município, à demanda do que o município precisa dos comerciantes e da população. Agradeço mais uma vez a palavra. Obrigado, doutor Hugo. Registro também a presença da vereadora Vivi da Rádio conosco. Cíntia Antunes com a palavra, Carlos Gouveia e Paulo Ariel Cáceres. Ok. Vivi, você vai falar? Não? Nem um oi para a população depois? Vereador Gessé, obrigada. Acho muito importante a audiência pública com os temas citados, né? São os maiores problemas que a gente enfrenta na cidade de Taubaté, que é o mercado municipal, o Mercatal. Eu só queria deixar registrado para o secretário, o nosso coronel aí, que tenha, coronel, um olhar para a gente poder priorizar, acho que eu já tinha falado isso com o senhor no começo do mandato, os nossos produtores rurais. É uma briga para eles, sentei com o senhor, até apresentei um produtor rural, é uma briga para eles de anos, para eles poderem ter um espaço no Mercatal, naquela feira, para eles poderem vender os produtos, que tem muita gente fora. Eu não acho justo isso, a gente precisa valorizar os nossos produtores rurais do município de Taubaté. Só queria deixar esse pedido, e o Shopping Popular eu acompanho bem de perto, mando emenda, o senhor fez a cobertura lá pra gente, e é isso, obrigada, viu? Isso que ela não queria falar, viu, gente? Cindy, por favor.
Bom dia, vereador Gessé. Em nome de quem eu cumprimento todos da mesa, estou aqui participando pelo vereador Alberto Barreto, que está numa agenda externa. Eu tenho 3 perguntas, vou fazer na sequência, tá? Principalmente porque são demandas que chegam para a gente no gabinete de munícipes. A primeira pergunta é sobre a possibilidade ainda, eu sei que a prefeitura não tem recursos no momento, mas havia um projeto antigo de um 3º pavimento com restaurantes no Shopping Popular. Se esse projeto se mantém, se pode ser que no futuro ele seja concretizado ou não, essa é uma pergunta. A segunda pergunta se refere à possibilidade de colocar ou no Shopping Popular ou em um box, em algum lugar no mercado municipal, um ponto de atendimento ao cidadão no estilo poupa-tempo, para que ali na região central o munícipe tenha um motivo de entrar no Shopping Popular e esse motivo também seja aproveitado como uma prestação de serviço desse tipo. A população reclama muito do acesso no DOC, principalmente as pessoas que não têm esse acesso à tecnologia, ou não entendem, ou não conseguem fazer, e se de repente dentro do Shopping Popular teríamos a possibilidade desse tipo de atendimento. E uma terceira e última colocação seria arquitetônica e estética. O mercado municipal, ele é um ponto turístico em todas as cidades, né? A gente sempre, quando viaja, procura o mercado municipal, que é onde a gente entende os costumes, os valores de cada cidade. E aqui em Taubaté não é diferente. Eu cheguei aqui 11 anos atrás, não conseguia achar onde era a entrada do mercado municipal, eu achava que era só uma feira externa. Eu não vi o prédio. E eu acho que o prédio do mercado municipal, como um instrumento histórico, continua escondido. Então, assim, qual a proposta da prefeitura para tirar todos os fios, placas, tudo que está ao entorno, para que o mercado apareça e os turistas consigam enxergar ele como um ponto turístico? Eram essas as minhas considerações. Obrigada, vereador. Agradeço a participação, né? São questões que a gente está analisando. Esse projeto ele existe lá. No entanto, foi feita uma análise de viabilidade por questão do custo. Ele está lá conosco, ele está sendo revisto em algumas questões, mas há a necessidade de que a gente vá buscar recursos externos. A prefeitura hoje não tem condições de fazer uma reforma nesse nível, né? O que nós estamos analisando são formas de captação de recursos, como, por exemplo, a concessão do telhado do mercado municipal para usinas fotovoltaicas, né? Com isso gerando recursos para o fundo de abastecimento e que a gente consiga fazer melhoras estruturais no mercado e consiga reinvestir o valor nele, né? Então, é uma das questões que a gente está analisando agora. Sobre o ponto de atendimento ao Shopping Popular, o Shopping Popular ele está sendo melhorado, né? A vereadora Vivi deu uma emenda lá, já melhorou, colocando uma cobertura onde pegava chuva, sol e atrapalhava os permissionários, isso daí já ajudou bastante. Nós vamos agora iniciar uma pintura externa do Shopping Popular inteirinho, uma revitalização e uma recolocação dos letreiros do nome do Shopping Popular de uma forma que seja mais atraente, né? Agradecendo, até aproveitando que o pessoal do planejamento está aqui, foi um projeto deles, essa questão tanto da pintura quanto dos letreiros, né? E no Shopping Popular, pela legislação atual, não é permitido serviços. Isso é uma coisa que a gente está alterando na proposta de lei, para que a gente possa incluir serviços no Shopping Popular. E já estamos separando os boxes do fundo do segundo pavimento para que seja exclusivamente para serviços. Então, a gente vai unir 2 boxes, o box ele é muito pequeno para atendimento ao público, então a gente vai tirar a parede divisória, deixar que ele tenha 2 boxes unidos e colocar uma fachada de vidro ao invés daquela porta de correr, porque os serviços de manicure, de cabeleireiro, de barbeiro, ele precisa estar fechado até para que tenha possibilidade de ar-condicionado, alguma coisa assim, né? Então, nós fizemos já uma limpeza em conjunto com os permissionários lá do Shopping Popular, para que a gente aumente o fluxo de pessoas, e nós estamos estudando qual o órgão, não é nem se, qual órgão municipal a gente vai conseguir colocar no terceiro pavimento, né? E para quem não foi visitar atualmente o Shopping Popular, a gente vão se deparar com um shopping muito melhor do que
do que a gente encontrou no início, e as melhorias, elas estão em continuidade, né? Infelizmente, a gente tem algumas limitações de recursos, então a gente não conseguiu fazer tudo de uma vez, mas nós estamos procurando colocar ventiladores. A ideia inicial era colocar ar-condicionado, mas não é possível, porque a lateral dele toda é aberta, então o ar-condicionado não dá conta, né? Então, mas a gente está colocando ventiladores nos corredores e melhorando a salubridade dentro do shopping popular. Então, a gente está já analisando o que vai colocar, e lá em cima a ideia é colocar um órgão público de atendimento às pessoas e uma praça de alimentação, para que as pessoas tenham interesse de subir até o terceiro pavimento e circule mais no shopping popular e dê mais vida àquilo. A experiência tem que ser positiva. E para quem não conhece a parte de cima, ela é nova, ela está bonita e tem uma vista bonita lá de cima também do centro da cidade, né? Ela é bem atraente, bem agradável. E a questão de arquitetura do prédio do mercado municipal, essa semana a gente esteve lá, inclusive, para acompanhar a questão do banheiro lá. A gente viu que a fachada dele, a pintura está bem desgastada, ela está apagada, ela está feia, né? E é uma questão que a gente vai ter que fazer, sim, melhorias gerais no shopping, mas nós estamos buscando, aliás, no shopping não, no mercado municipal, mas nós estamos buscando um investimento agora para fazer as questões estruturais primeiro, e depois fazer as questões arquitetônicas, estéticas, porque assim, o shopping popular ele precisa de uma reforma urgente na parte elétrica, né, e uma ampliação depois. Então, a gente está colocando no projeto os estudos de viabilidade e o cronograma das ações. Isso daí vai ficar para um segundo momento. O primeiro momento será a questão da elétrica e hidráulica do prédio. Mas agradeço a participação. Obrigado, Coronel. Carlos. Bom dia, vereador. Parabéns pela audiência. Coronel e demais participantes da mesa. Eu estou representando aqui o vereador João Henrique Dentinho, que está em gravação na TV Câmara. E eu estava ouvindo o doutor Hugo. Achei muito interessante esse panorama rápido histórico. Tem um livro chamado O Tanque da Aguada, que é um livro muito bom que conta a história do mercado municipal e tudo o que aconteceu lá historicamente. Aconselho a leitura, é muito bacana esse livro. Dentro da Lei Orgânica do Município, num dos capítulos que fala sobre a obrigação do município de preservar seu patrimônio cultural, uma das alíneas, inclusive está na mesma alínea, Mercado Municipal e Feira da Breganha, né? Como um único item, né? Estão ali juntos. E eu gostaria de saber a posição, a visão da nova gestão com relação especificamente à Feira da Breganha, né? Parece uma atividade anexa ao mercado municipal nos finais de semana. E a Feira da Breganha, ela também tem uma origem histórica muito interessante. Vai começar lá com troca de relógios, depois bicicleta e depois vem trocando tudo. A Breganha é um ponto turístico, um ponto cultural. Já foi tema de filme, de documentários, de música e atrai turistas também para aquela atividade. Porém, nos últimos tempos, a gente tem visto que tem se misturado muito, tanto a atividade de breganha, escambo, de troca, como sempre foi, com venda de produtos importados e uma mistura, né? E eu queria saber da nova gestão como conciliar a necessidade de trabalho, geração de emprego e renda, e, ao mesmo tempo, preservar essa questão cultural da Feira da Breganha, cultural histórica da cidade. Bom, primeiro, a questão da Feira da Breganha, ela é mais do que comercial, ela é cultural, né? E faz parte da nossa história. Eu lembro que desde criança, né, eu já ia lá na Breganha com meu pai sempre frequentou muito o mercado municipal, na época a pastelaria do Zé, depois foi do Chico, etc. E a gente ia muito na Feira da Breganha de domingo, né? Era um passeio de família, né? Hoje, a gente vai manter a Feira da Breganha, né? Eu acredito que seja um patrimônio cultural nosso e é um ponto turístico. As pessoas vêm conhecer a feira porque é algo diferente, né?
A questão da mistura das vendas de produtos importados com a questão cultural, não só das trocas, mas da venda de produtos usados e certas coisas, a gente realmente está com uma certa dificuldade. A gente tem fiscalizado, porque se a pessoa ela tem a inscrição municipal, ela tem autorização para fazer a venda, a gente separar o joio do trigo ali, realmente é um desafio, né? É uma questão até da gente fazer por uma campanha educativa, para que essas pessoas busquem um local certo e a gente consiga manter a característica inicial da Feira da Breganha, né? Mas eu concordo que realmente é um desafio muito grande. A gente vai permanecer com a feira, vai manter a sinalização dela. Uma preocupação que nós estávamos, e que a gente identificou na Feira da Breganha, que existiam pessoas fazendo delimitação de locais e vendendo para a pessoa depois. A pessoa chega um dia antes, vai lá, põe algumas coisas e depois vende o espaço para a pessoa que vai fazer a exposição dos seus produtos. Isso daí a gente tem combatido também, mas também é uma questão difícil. Mas a fiscalização ela tem ocorrido e dentro do possível, e a gente desenvolveu uma campanha ali dentro para que a gente mantenha a identidade da feira como ela é de origem, que eu acredito que culturalmente é bastante importante para a gente. Obrigado. Obrigado, coronel. O vereador Ariel com a palavra. Bom dia a todos, parabéns por mais uma audiência, vereador Gessé, sempre conduzindo um belo trabalho, e essas audiências são de extrema importância para a nossa cidade. Vou cumprimentar o Hugo aqui, grande amigo, nosso grande comandante Oliveira Neto aí, o senhor faz o impossível aí, que não é fácil não, viu? 2 secretarias, ser vice-prefeito, tem que ser Iron Man mesmo, viu, comandante? O Bruno também, lá no Mercado Municipal. Quero dar um parênteses aqui, agradecer a Gisele, viu, Gisele? Obrigado. Ontem tivemos uma importante reunião lá no Sítio São João, junto com o prefeito, e mais de 50 famílias representadas lá. Tenho certeza que a gente deu um belo passo lá ontem. Muito obrigado pela contribuição, pelo trabalho que você faz na nossa cidade, viu? Falando um pouquinho, Gessé, sobre o Mercatal, eu quero agradecer aqui primeiramente o comandante Oliveira Neto. Desde o início do meu mandato, a gente tem atuado bastante lá, que a gente pegou o Mercatal numa situação bem delicada. E hoje a gente tem um Mercatal hoje muito valorizado, né? Agradecer aqui o Joelso também, que faz um belo trabalho lá, está de férias, está curtindo suas férias, um abraço para ele. Mas é uma pessoa importante que o senhor colocou lá, uma peça fundamental, onde conseguiu conquistar aí os servidores que estão lá, porque ele era um servidor que já trabalhava lá, e conquistamos muitas coisas lá. Os braços de energia, que era só para a via, né, na Escolástica Maria de Jesus, a gente conseguiu colocar internamente para dar mais clareza, conseguir aí um patrulhamento da Guarda Municipal, toda a iluminação dentro do Mercatal, a mudança viária ali, que antes entrava ali pela Dom Pedro, agora está entrando por trás ali no Baronesa, algumas mudanças. E um dos pontos que eu recebi muito elogio, que através ali das autoescolas, quando o pessoal está fazendo ali as provas, não tinha onde ficar. Então, hoje o pessoal do Mercatal instalou ali, junto com a FAC, uns banquinhos ali embaixo das árvores, que são muitas, para trazer esse ambiente acolhedor ali, o pessoal conseguir almoçar, que às vezes demora ali as provas. Então, as famílias ali elogiaram bastante. E um dos pontos que as pessoas também pedem muito para nós aqui na Câmara é sobre a drenagem, né? Quando chove muito, fica um rio ali onde o pessoal faz ali a parte de avaliações. Então, qual é o projeto que o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? E também nessa parte ali, poder trazer uma iluminação melhor ali para o pessoal da autoescola fazer ali também uma prova noturna. Então, alguns pontos de extrema importância. Eu acho que já deve estar finalizando agora a parte da entrega ali dos novos permissionários, são 30, se eu não me engano, que vão entrar com a reforma que aconteceu neste ano. O Monte Claro já fez a parte de pintura em toda a parte ali da extensão dentro do Mercatal. A gente tem alguma previsão de quando vai liberar essas 30 vagas. A gente fez um requerimento também pedindo aí uma placa na entrada ali
não na estrada ali na Avenida Escolástica, mas quando você sobe aquela rampa de acesso ali e tem ali um letreiro ali mercatal, né, um varejista, eu acho que quem passa pela Dutra vê uma placa ali, a gente traz grandeza, a gente traz uma valorização, a gente traz uma visibilidade de extrema importância para a nossa cidade, porque hoje o Mercatal, ele é referência para a nossa cidade. É claro, como o vereador Bilili, tantos outros vereadores que passaram aqui antes, que contribuíram, e hoje eu estou fazendo a minha parte aqui de contribuição e buscando as melhorias ali. Uma outra reivindicação, comandante, é a parte de som. Muitos permissionários, que eu sei que ali no Mercado Municipal tem um sistema de som, e dentro do Mercatal, se tivesse um sistema de som para fazer a divulgação ali dos produtos que estão através dos permissionários, dos varejistas, até mesmo ali uma propaganda que a prefeitura possa estar passando ali para toda a comunidade que frequenta, eu acho que é de extrema importância para nós conseguirmos aí alcançar aí algo ainda maior. Estou muito feliz de poder contribuir nessa audiência, de elogiar o belo trabalho que os permissionários, os servidores fazem lá. Eu tenho acompanhado os tratores também, que sempre estão em manutenção, o Alberto do Frota sempre empenhado para colocar aí o trator para ir para a zona rural novamente, para ajudar os produtores rurais, para nós conseguirmos aí sempre movimentar os permissionários para a nossa cidade. Um ponto que a vereadora Vivi falou aqui, que é muito importante, é valorizar o nosso produtor rural. Temos muitos produtores que não são da nossa região e tem ali a sua vaga, mas eu acho que o produtor rural, Vivi, ele é de extrema importância. Nós temos que valorizar os nossos produtores rurais. Então, é uma luta, e eu quero entrar nessa luta junto com você, Vivi, que eu acho que é de extrema importância para a nossa cidade, para nós valorizarmos o nosso produto, que é plantado em Taubaté, para nós conseguirmos vender aqui na nossa área de extremo valor, que é o Mercatal. Gessé, muito obrigado por esse tempo. Comandante Oliveira Neto, muito obrigado. Todos que participaram dessa audiência, Deus abençoe. Só dando as respostas, a questão da drenagem é da localização ali pelos morros, mas a gente está fazendo um estudo das obras que sejam necessárias, né, para que melhore isso. A iluminação, a gente vai estudar a melhor forma de colocar, eu acredito que a gente tenha condições sim, se não conseguir a curto prazo, pelo menos a médio prazo a gente consegue fazer esse investimento lá. A questão do letreiro, concordo com você, eu acho que seria muito interessante a gente ter um letreiro lá que é imponente para mostrar a importância e a força do mercado, né? Comandante, uma parte. Nós temos muito artistas na nossa cidade de grau nível hard aqui. A gente não precisa ser uma placa que seja feita em uma gráfica. Eu acho que um trabalho artístico ali, uma obra de arte ali, de pintura, Mercatal, eu acho que seria um time maravilhoso e valorizaria os nossos artistas da nossa cidade também. Nós vamos analisar dessa forma, ver se a gente consegue fazer assim e que dê a exposição necessária, né? Uma excelente sugestão, obrigado. O sistema de som, a gente já está orçando, já era uma intenção nossa de fazer, ainda não conseguimos fazer a aquisição, mas está dentro do planejamento, e incluir nesse sistema de som Wi-Fi grátis, tanto no mercado municipal quanto no Mercatal, também está dentro do nosso escopo de que a gente consiga fazer. E a questão do produtor rural de Taubaté é uma questão que eu acredito que não esteja previsto na legislação, mas será incluído, né? Eu agradeço a sugestão, né, como uma forma de pontuação a mais e de prioridade para o nosso produtor rural, que ele tenha condições de vender e tenha acesso ao nosso mercado. Agradeço a sugestão e isso cumpre efetivamente o objetivo de ouvir as pessoas nessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, coronel. Eu falei com a Vivi aqui, da gente sempre vem trabalhando, acho que nós temos aí, chega para a gente a demanda, a Vivi é uma lutadora mesmo, a ponto de ter uma lei municipal que se torna o mercado patrimônio cultural do município, que é da autoria dela, né?
nós estamos aqui em várias mãos para poder mudar essa história. E Vossa Excelência sempre preocupada, nós aprovamos em 2022, já está na lei orgânica do município. Então, a gente precisa olhar o mercado com a questão comercial, com a questão de geração de emprego, sim, mas cultural também, né? A ponto de ser um patrimônio cultural aprovado por essa casa. E nós estamos aqui, coronel, exatamente por isso, que a gente quer fazer parte dessa mudança, né, Vivi? Né, Ariel? Fazer parte disso. Então, a Câmara sempre vai estar à disposição, né? A Câmara vai estar pronta para ajudá-los e conte conosco. Eu acredito que o projeto, acho que o Hugo falou que vem daqui 2 semanas. Provavelmente na próxima semana. Provavelmente. Então vamos fazer correr rápido, porque é de interesse a participação. Eu não sei se você estava na hora que a Mariá foi à tribuna, foi uma fala super pertinente. Também teve o senhor Edson que veio aqui, trouxeram dados que acrescentou, né? Fortaleceu a audiência, eu acredito que não tenho dúvida disso. Então, nós acho que está encerradas as inscrições, tem as considerações finais, né? Mas eu queria registrar, Vivi, a importância do olhar que Vossa Excelência teve em 2022. Porque senão, se a gente não está atento a alguns detalhes, daqui a pouco o mercado vira um galpão. Foi. Então, parabenizar a Vossa Excelência por ter esse olhar, a preocupação com o produtor rural, que nós trabalhamos muito aqui mesmo, Ariel, a ponto de, no primeiro mandato, nós conquistamos para os pequenos produtores, em especial, um kit agrícola, né? Eu fui atrás, veio trator, veio sementeira, pulveira, aquela que pulveriza a plantação, sementeira. Então, a gente trabalha para ajudar o pequeno produtor, não é de hoje. E, com isso, a gente está reconhecendo o nosso produtor, né? O homem do campo taubatiano, aquele que, na verdade, abastece a cidade, né? Que está no campo dia a dia, sol a sol, chuva a chuva. Nós precisamos realmente, foi falado por alguns vereadores, em especial a vereadora Vivi, sobre o produtor, o pequeno produtor. A gente tem que estar focado neles também, porque faz parte, e eu acredito, Vivi, que o pequeno produtor e o produtor rural é o fator principal de tudo isso. Porque se não tem o pessoal que se dedica no campo, como é que vai abastecer a cidade? Então, parabenizar Vossa Excelência. Pode, chama aí. Vereador Gessé, muito obrigado por esse reconhecimento. É a lembrança do meu projeto, que sua cabeça é melhor que a minha. Você vive me lembrando das coisas, cabeça boa. E a gente aproveita também essa valorização, coronel, de ter o espaço, né? Falava com o Ariel aqui, da gente brigar pelo espaço para o produtor rural, e também um projeto que também a gente almeja há muito tempo, o vereador Gessé também já falou sobre isso em tribuna, é que a prefeitura consiga fazer as compras dos produtos agrícolas dos nossos produtores rurais. Hoje, na escola, eles poderiam fazer entrega fresquinha diariamente, de frutas, legumes, para a gente poder servir para as nossas crianças. E a gente acaba comprando de uma outra empresa, de uma terceirizada, de fora, e a gente vive tendo problema com isso. Ou é servido congelado, né, que acaba perdendo a qualidade do sabor, ou estragado porque passou do prazo. Quantos problemas nós passamos na gestão do sal de comidas estragadas que a gente teve que fiscalizar nas escolas. Então, seria uma sugestão também, coronel, da gente aproveitar o nosso produtor rural, né, Ariel, como nós falamos aqui, nós vamos brigar junto, o vereador Gessé também, para que a gente possa, eles venderem para a prefeitura, eles fazerem entrega fresquinho para as nossas crianças. Fica essa sugestão para o senhor implementar nesse projeto lindo aí que vocês estão colocando na casa. Obrigada. Obrigado, vereador Vivi. Eu vou passar para o doutor Hugo as considerações finais, depois o coronel, aí vocês... Na verdade, a audiência de vocês, né? Vocês sabem que eu queria que... Vivi, eu até falei com o cerimonial, não, você pode colocar o coronel para ele presidir, se ele quiser, né? Porque aí eu estou aqui interessado sempre no tema, mas deixar bem claro que o espaço é de vocês, eu só conduzir porque a regra é clara, né? A gente precisa estar aqui, mas é um prazer, é com muita alegria. Agradeço mais uma vez a palavra, ou então, em considerações finais aqui, reforçar, né, o agradecimento da participação popular do senhor Edson e da senhora Mariá.
especialmente sobre o senhor Edson, ele destacou o decreto de 2018, né? O decreto, então, é um ato da prefeitura, no caso do prefeito. E é interessante que o nosso decreto, ele parte da seguinte premissa, até expresso nele: não é necessário fazer licitação para o uso dos espaços públicos do Mercadão. Então, edita esse decreto. E ele é de 2018. E a gente tem uma lei federal, uma lei nacional, né, produzida no governo federal, de 2021. E ela traz novas regras de licitação. Então, o que a gente está trabalhando hoje, concluindo um trabalho de 2 anos e meio da prefeitura aí que nós conseguimos acelerar muito nesses primeiros 7 meses de trabalho da gestão do prefeito Sérgio Vitor, é justamente a atualização da legislação municipal em relação à legislação federal. E é muito importante essa afirmação, essa lembrança da inserção na lei orgânica do município do Mercadão como um patrimônio cultural. Isso precisa repercutir na legislação, qualquer legislação que seguir a partir disso, ou seja, o efeito normativo do que é atualizado na lei orgânica precisa refletir nas novas leis municipais. A gente vai considerar isso também nessa última revisão. E é interessante que a gente saia assim, fortalecido dessa audiência pública e valorizar esse ato. As audiências públicas, elas precisam sim ser replicadas. O vereador Gessé abriu a audiência dizendo: sempre é importante, sempre vai ser e tem que acontecer mais, porque a gente consegue perceber o seguinte: o munícipe, a pessoa, por mais simples que ela seja, por mais que ela não tenha diploma, por mais que ela não tenha aí um reconhecimento público, uma placa muito bonita na frente do comércio dela ou coisa assim, cada pessoa está muito consciente de que a vida é lutada, a vida é conquistada. A gente precisa sempre dialogar, saber se posicionar, expor o que tem para expor, para defender o que é próprio, o que também é do coletivo, do que é equivalente. As falas públicas que vieram aqui para nós, dos comerciantes, com certeza são representativas de fatos que ocorrem com eles e que repercute para outros também. Então, isso foi ótimo, agradeço mais uma vez, gostei da condução, gostei da produção da audiência pública, e isso engrandeceu o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, vereador Gessé, obrigado, coronel, por me convidar e por dar a oportunidade da gente, lá do Departamento de Assuntos Legislativos, que é um órgão inserido na Secretaria de Governo, poder participar, poder expor o nosso trabalho. Agradeço mais uma vez. Apenas para finalizar, agradecer a presença do nosso vereador Dentinho, grande amigo, grande incentivador do governo, e estamos juntos nessa batalha para transformar a cidade. Muito obrigado. Agradeço as palavras da vereadora Vivi, né? As suas sugestões serão levadas em consideração e vamos lutar para que a gente consiga que isso aconteça. Agradeço muito pelo apoio de sempre e pelo conhecimento do histórico da nossa cidade, e isso daí faz a diferença para a gente tomar as decisões, né? E agradeço toda a participação das pessoas, né? É extremamente importante a gente ouvir todos. A gente tem que saber os lados de cada moeda, as dores de cada pessoa, para tomar a decisão da forma mais adequada possível. E isso daí, a audiência pública, ela foi vencedora. Agradeço demais e agradeço ao nosso vereador Gessé por ter aberto essa possibilidade, essa porta para que a gente expusesse todas essas questões e buscasse novas soluções. Obrigado. Bruno, mais ninguém? Obrigado vocês, coronel. Levo o nosso abraço ao prefeito, toda a sua equipe, parabenizar mais uma vez. Estamos partindo para o encerramento e dizer que assim que o projeto chegar, nós já marcaremos uma nova audiência, ok? Vamos deixar combinado isso, para que possamos debruçar ainda mais sobre o tema, já com o projeto enviado para casa, tá bom? Quero registrar a presença do sempre vereador Serginho, nosso companheiro aqui por muitos anos, continua a parceria. Muito obrigado pela presença, a todos que estão aqui, o pastor Abel também, que é servidor, está acompanhando conosco. Discutidos os temas propostos para hoje, agradecemos a presença de todos que acompanharam o nosso trabalho. Declaro encerrada essa audiência pública. Bom dia a todos.